Boa noite. O programa Brasilianas.org discute hoje as transformações nos movimentos sociais decorrentes do impacto crescente da globalização e do uso de novas ferramentas de comunicação. O ambiente virtual ocupa hoje o espaço do debate político, antes limitado aos parlamentos, partidos políticos, organizações de classe, comunidades eclesiais de bairros ou universidades, sindicatos. A internet tem ainda a qualidade de ser mais democrática e não restrita às fronteiras geográficas. Para debater esse tema, são convidados do Brasilianas a cientista política, especialista em movimentos sociais pela Unicamp, a Maria da Glória Gol, o filósofo e coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas para o Acesso à Informação da USP, Pablo Hortelado, e o escritor e ativista do movimento negro, Alain da Rosa. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Quines, que vai selecionar as perguntas encaminhadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar do impacto da internet. E eu tenho uma dúvida, que a gente estava até conversando um pouquinho antes aí. Nós tivemos, nos anos 80, a eclosão de um conjunto de movimentos sociais que vão debaixo da asa do PT. Agora nós temos um conjunto amplo de movimentos sociais que não cabem mais no PT. Essa pulverização, eu vou perguntar para a Maria da Glória, que há anos estuda esses fenômenos, ela decorre do esgotamento de um modelo político ou é um fenômeno mais específico desses tempos de internet e redes sociais? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, porque o que a gente observa é que a internet, de fato, ela revolucionou as comunicações, a forma de interação entre as pessoas, né? Mas ela ensina no meio, né? É o meio, né? Ela não, quer dizer, agora, o uso dela pelos movimentos sociais, sim, que é uma grande novidade que não estava presente lá. Embora cada época engendrou, né, as suas formas de comunicação, as tecnologias daquele momento. Do mimeógrafo? Do mimeógrafo, dos repetidores que subiam nos postes para convocar, né, animar as passeatas lá no passado, né? Então, acho que sempre se teve. Agora, na internet, eu acho que muda completamente a questão da organização. Quer dizer, do ponto de vista que é possível você mobilizar indivíduos, sensibilizá-los, né? E daí determinados grupos que articulam isso, né? Sem necessariamente ser um movimento social com trajetória, com pertencimentos. Então, as pessoas, elas são chamadas, elas agregam, né, a determinadas causas que diz respeito aos seus problemas, interesses, né? E assim como se agregam, elas podem se desagregar também rapidamente? Se desagregar, quer dizer, é uma coisa assim focal, pontual, né? Mas o que a gente está observando é que isso daí do ponto de vista, digamos, da internet e os seus efeitos aí, junto aos movimentos sociais. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê que estão surgindo movimentos mais horizontais, né, movimentos em que não tem a mesma articulação que a gente observou décadas atrás, porque nós temos que lembrar que dos movimentos que, quando surgiram na época do regime militar, que deu origem inclusive ao PT, que foi citado aí, já se passaram 40 anos, né, das comunidades eclesiais de base que organizavam as mulheres na periferia, da luta pela anistia, luta por creche, dos transportes, etc., além da questão sindical, quase já vai para meio século daqui a pouco. E nesse período, quer dizer, naquele tempo, havia também é interessante porque eles falavam em novos movimentos sociais. Estava se tentando contrapor a um modelo mais fechado, né, de determinado tipo de sindicato. Tanto que o que surgiu se chamou novo sindicalismo, né? E aqueles movimentos, ou eles estavam voltados ao redor de criar identidades, daí é mais anos 80 para frente, né? Identidade da mulher, étnicos, raciais, meio ambiente, etc. Assim, da questão de gênero, que ganhou uma força muito grande depois, né?
mas assim como movimentos que estavam voltados para necessidades específicas dos que eram excluídos. Então, criar condições mínimas, básicas, né? E não cabiam no bipartidarismo da época também. Que não cabiam. Então, aquilo tudo era uma verdadeira novidade, uma verdadeira revolução. E, na época, eles foram chamados de novos movimentos sociais. Por isso que eu chamo agora o que está ocorrendo de novíssimos. Eu tenho dado esse... Porque eles são muito diferentes daqueles novos, né? Porque aqueles novos, embora tivesse assim, feito uma mudança grande no cenário associativismo, ou praticamente quase que não existia, né? Quer dizer, o que tinha durante o regime militar, por isso os movimentos nascem nas antessalas das igrejas, né? Nos locais que não tinha, era possível fugir de um controle social rígido. Mas os novos, eles já estão assim, que nascem agora, e pensando de 2000, essa década, né, em 2013 para frente, eles já têm uma outra organização, uma outra estruturação, quer dizer, não querem envolvimento com partidos, não querem essa horizontalidade, né? Uma crítica, não que eles não querem o Estado, que é um Estado eficiente, querem não que estão negando as políticas públicas, mas querem políticas públicas efetivas, com qualidade. Então, são... Agora, eu vou perguntar para o Pablo, essa negação da política e tudo, é a antessala de uma nova organização política ou eles tendem a ficar à parte aí do jogo político de uma forma mais permanente? Eu acho que isso é um dilema desses novos movimentos, né? Ou novíssimos movimentos, como a Maria da Glória está chamando eles, né? Se eles vão... se essa valorização da democracia interna deles, em oposição aos problemas da representação política, e eles buscam substituir essa representação política a partir de uma afirmação da experiência própria deles, ou se eles permanecem, que seria, digamos, uma negação mais profunda do sistema, ou se eles permanecem como algo de fora do sistema que pressiona o sistema de fora. Mas eu queria, a respeito da outra pergunta, fazer uma observação sobre a relação entre novas tecnologias e os movimentos. A gente entende melhor as novas tecnologias a partir dos novos movimentos do que o contrário. Porque quando a gente vai na história da internet dessas novas tecnologias, a gente vê que essas novas várias das redes sociais foram fundadas por movimentos sociais e que, portanto, elas que são expressão da horizontalidade dos movimentos e não o contrário. Aquele mulher, como é aquele movimento MMM, não? Marcha das Mulheres, Marcha Mundial das Mulheres, que parece que se organizaram pela internet quando ainda era restrita a ambientes acadêmicos, né? E nós temos, na verdade, quando a gente vê a gênese, por exemplo, do Twitter, a gente vai encontrar ativistas do movimento antiglobalização. No Craigslist, a gente vai encontrar ativistas também dessa geração de movimentos sociais do final dos anos 80, 2000. Flickr a gente vai encontrar, até na origem do YouTube a gente vai encontrar ativistas. Então está na gênese desses movimentos que a forma de comunicação dos movimentos que era horizontal, né, que negava, digamos, as estruturas verticais, que são incorporadas, digamos, pelas grandes empresas e depois elas se tornam hegemônicas. A gente aprende mais sobre a comunicação com os movimentos do que o contrário. Então, eu queria ver agora com o Alain um ponto também que marca o início do rádio também, que era a multiplicação de rádios comunitárias. A rádio comunitária era a base do sistema radiofônico até haver a centralização, né? Depois, eu estava outro dia vendo material que a rádio de maior audiência em Nova York era uma espécie de Yahoo da época, lá que indicava o horário dos programas das demais rádios, né? Eu queria ver com o Alain essa questão da internet e das rádios comunitárias também, de que maneira que na periferia esse fenômeno está sendo visto. Boa noite, agradecido o convite aí de vocês. Olha, a rádio comunitária hoje, na quebrada, eu sinto que ela está cada vez mais loteada, certo? Na mão grande de movimentos que exploram a fé alheia, certo? Poucas estão veiculando a voz da comunidade mesmo, mas você tem exemplos muito bons aqui em São Paulo, a Rádio Heliópolis, tem vários exemplos. Mas já não é também um horizonte de sorriso, né? Como foi há uns 20 anos atrás, talvez. Até porque a gente teve decepções enormes, né? Com alguns ministérios da comunicação, de 20 anos para cá, onde você esperava diálogo, debate, só veio coturno na porta, certo? Sobre, ainda voltando à primeira questão,
de internet, organização. Hoje, 24 de agosto, acontece uma das coisas mais importantes da década, talvez, que é a grande marcha do Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, em Salvador. Porque lá a Polícia Militar do governo do PT, assim como a Polícia Militar do governo do PSDB aqui, continua tombando dezenas por noite, centenas por ano. Esse movimento, é lógico que ele foi lapidado na sua organização para a marcha de hoje, com o auxílio da internet, das redes sociais, pela agilidade. Mas ele tem que ter um lastro, né? Ele tem que ter um chão, ele tem que ter pegada. Isso aí se constrói a cada dia, a cada madrugada, isso aí se constrói no cárcere, isso aí se constrói na ladeira. Só o tecle, só o curtir, não ia garantir. E a outra luta que eu vejo aí é a peleja pela visibilidade e como isso vai ser depois colocado no dia seguinte. A gente sabe que é emudecido pela mídia graúda, ele não vai falar que houve essa marcha e nem o porquê dela acontece. Mas amanhã a gente vai poder ver quais foram os horizontes que essa marcha abre. Vamos pegar um caso aqui em São Paulo que foram os crimes aí de maio de 2006 aí. Mais de 600 pessoas mortas aí. As denúncias surgiram a partir de um blog das Mães de Maio aí para a internet. Ou seja, de alguma maneira a internet ela ajudou a romper, digamos, aquela muralha de silêncio da periferia, né? De muitas maneiras, né? Eu acho que é um espaço horizontal, é uma teia. Então, por isso você ouve o que quer e ouve o que não quer. Muitas vezes é caótico mesmo, mas garante um discurso, né? Quando você só tem um discurso de cima para baixo. A gente viu outra chacina agora em Osasco, semana passada, onde a gente via como é vil alguns programas que se dizem programas policiais, onde eram 18 mortos. 12 não tinham passagens. E aí os outros 6 tinham. Você tinha uma manchete assim, 12 inocentes morrem. Como se os outros 6 que já tiveram passagem, então, pode morrer. Então, mas... vamos e aí a internet vai possibilitar Isso. uma contrapartida, uma controvérsia, Então, uma horizontalidade. Vamos pegar isso aí. Os crimes de maio, que até hoje é a maior mancha da história de São Paulo, na minha opinião, graças à internet eles vieram à tona, foram até as cortes de direitos humanos, criaram lá um precedente que quando vem esses crimes de agora, se teve uma manifestação imediata das cortes obrigando o governo paulista aqui a agir, né? Então, nesse sentido, você tem uma... Frutifica e cobra, e ganha uma visibilidade, né? Eu vou fazer mais uma pergunta para depois pegar algumas explicações aqui. Você fala dessa questão da exploração da fé ali. Outro dia, eu participei de um debate e tinha um colega seu de periferia de Fortaleza que falava, mas as igrejas, elas trazem a festa, elas vão onde o pessoal está feliz, está celebrando, ao contrário do movimento político tradicional que traz só o problema. As igrejas usam realmente esse movimento de música em periferia. Como é que é a questão da politização deles? Olha, eu vejo pelo meu bairro ou pelo bairro de outros camaradas, você tem centenas de festas. Você tem todo tipo de festa. Você tem festa coibida também. Se a festa não está adequada a um discurso que agrada aos donos do lote, aos donos da metralhadora, Do tráfico? aos donos do tráfico. Se ela não agrada, essa festa vai ser censurada. Você tem várias festas que não continuam. É como você falar de ocupação irregular, fazer um paralelo. Se fala muito de ocupação irregular em várias quebradas, né? Mas não se fala que a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é a área de alta elite, é toda irregular. Então, a mesma coisa. Que festa que passa a ser irregular e incômoda? Tá. Qual é a trança dela? Com quem? Com que vereadores? Com que rebanho eleitoral? Então, eu queria ver com a Maria da Glória essa questão do aparecimento da periferia das grandes cidades como os grandes locais aí de conflito, de pobreza, ao contrário dos anos 80, que o processo de urbanização ainda não estava totalmente completado, em que, digamos, o papel da igreja era muito mais no campo, as comunidades voltadas muito mais para a área rural, né? Esse fenômeno da urbanização, como é que você vê na questão dos conflitos sociais e da politização da periferia também? Eu acho que quando a gente está falando de igreja, a gente talvez tenha que falar de religião, né, que é mais amplo, e igrejas no plural, né? Sem dúvida que lá na época do regime militar, nos anos 70, parte dos 80, na igreja católica
ou na igreja cristã, digamos, porque não era só a católica, mas principalmente na católica, né, havia todo um movimento, a criação de uma rede movimentalista, né, alimentado por vários fatores, né, teve-se a teologia da libertação, tinha-se pastoral da periferia, D. Paulo Evaristo Arnes teve um papel importante aqui no Brasil, um bispo progressista lá, o K. Quer dizer, então havia toda uma movimentação importante, né, que nos anos 80 a gente sabe que isso foi bastante desativado, né, muitas vezes pelas próprias cúpulas da igreja. Né? E, por outro lado, naquele tempo se tinha o trabalho de formação, o trabalho de base, quer dizer, lia-se no cotidiano, fazia-se discussão à luz da Bíblia de problemas do cotidiano. Foi assim que gerou o movimento do custo de vida, né? Aquele abaixo-assinado que mandaram para o então presidente, né? Militar, etc. Isso nos anos 80, 90 foi ou desativado, de um lado, por essas matrizes, mas surgiram outras. Foi a grande explosão, né, das igrejas pentecostais, evangélicas, etc., né, com outro perfil. Né? Hoje, se você observa em termos da periferia, ainda há a influência de trabalhos da religião em trabalhos de bairros, mas, primeiro, outras religiões, né, esses evangélicos, pentecostais e espíritas, uma força muito grande dos espíritas também, espíritas. Mas quando você fala espírita, são as religiões afro englobando tudo? Não, o espiritismo mesmo? O espiritismo mesmo. Tá. Né? E também religiões afro, também. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles são principalmente, muitas vezes, mulheres e que desenvolvem programas e projetos sociais. Quer dizer, não é mais um movimentalismo, né, que criou aquelas redes de movimentos que iam nas passeatas, que demandavam, né, e o povo unido jamais será vencido. Tanto que hoje, quando você vê nas grandes manifestações, não é mais aquela ideia do povo. Embora, outro dia teve uma faixa, né, na última manifestação do povo unido, mas tenta se recriar algo que não é mais uma realidade, porque hoje nas ruas é a multidão. E a multidão é outra coisa. Então, eu queria pegar uma pergunta específica aí para o Pablo, uma pergunta selecionada pela Sara Kines. Sim, nós temos aqui uma pergunta da Oneide Teixeira, de Canoas, Rio Grande do Sul, e ela pergunta se os protestos que ocorreram no último dia 16 são movimentos sociais. Essa é uma boa pergunta, eu acho que é mais para Maria da Glória, mas eu vou arriscar. Tem uma discussão sobre esses fenômenos de protestos de rua, se eles têm a característica de movimentos sociais, porque eles são meio episódicos, né? Tem gente que fala de movimentos sociais de protesto, porque eles têm uma característica meio híbrida, eles não têm muita continuidade, a força deles está naquele evento. Não sei como a Maria da Glória... Eu acho que eles fazem parte do movimento social, sim. Porque a manifestação é uma forma de expressão. Né? Agora, os grupos são outros, né? E primeiro que acho que o movimento social se acostumou a um padrão que o movimento social seria sempre aqueles em lutas na causa do bem, na causa de uma só direção, né, pela emancipação. Né? Eu acho que a gente tem que ver assim, o movimento social, primeiro, o movimento social é algo assim que faz parte da modernidade, né? Assim como a internet hoje, então ele faz parte da modernidade. Mas o movimento social, quer dizer, a despeito de décadas atrás, era sempre o problema, era a disrupção. O movimento social era, digamos assim, algo que tinha que ser, né, acomodado. Né? Hoje, acho que o movimento social é visto, faz parte do tensionamento, né, da construção da própria democracia. Deixa eu fazer uma pergunta. Né? Uma discussão que nós tivemos uma vez aí, até você estava presente, mas foi na mesa seguinte. O Laerte, o cartunista, falou, mas nos anos 80 o pessoal saía às ruas pela democracia, agora sai pela intolerância. Daí eu pergunto o seguinte, quando você tem um sentimento difuso de mal-estar, quer dizer, a maneira mais fácil que você tem de galvanizar o protesto é na figura máxima. A figura máxima é o presidente da República. Nos anos 80, o presidente da República era um general.
Agora, a presidente da República é uma mulher representante de um partido de esquerda. Será que o fato de ser a favor da democracia na época não estava muito ligado ao fato da democracia ser o oposto do regime militar também? Não estou dizendo os movimentos mais de mais convicção, mas eu estou dizendo a rua mesmo, o movimento de massas. Será que não estaria ligado à figura máxima, que era um general e hoje é uma... Eu acho que naquela época era uma conjunção, não era apenas o povo na rua, né? E não era apenas as camadas populares, né? As camadas médias sempre tiveram um papel importante em determinados momentos cruciais, né, da vida política, né? Você pega 64, mas também 84 na direta já, também no Fora Collor, né? Por outro lado, também você tinha lá o AB, tinha entidades assim importantes da sociedade civil, né? Junto, era um conjunto, né? Hoje você vê uma pluralidade enorme, né? Uma fragmentação enorme, mas a internet, eu acho que via as redes sociais, que é uma característica importante das redes sociais, a possibilitar essa interação compartilhada. Então, eles compartilham determinados valores, se identificam com certos valores e vamos lá na manifestação, né? Então, se a situação, enquanto a situação politicamente estava favorável, mas na hora que o indivíduo não se identifica mais, né, com o horizonte, digamos, né, que ele estava acostumado e que começa a detectar problemas, né, então essa nova forma da horizontalidade e via o chamamento individual por alguns grupos previamente, o que acho que também é algo assim, espanta, mas é algo a constatar, é a novidade e também como eles são recentes. Quer dizer, o MPL foi na década de 10, né? Mas mesmo assim, quer dizer, tem 10 e poucos anos. Vários outros foram criados ou em junho, um pouquinho antes de junho de 2013, o Vem Pra Rua já estava em 2013, em junho, né? E outros foram criados depois de junho de 2013. Quer dizer, então, essa multiplicidade de novos grupos, né, num espectro, né, político-ideológico variado, que eu acho que isso que está, digamos assim, é uma novidade da conjuntura, porque a conjuntura política influencia muito, né, e daí eu acho que o Manuel Castells ele fornece alguns elementos também importantes para a reflexão, quando ele fala que em determinadas épocas de crise política, né, na qual crise política, social-cultural, né, vários tipos de crises, favorece, então, essas manifestações por causa da questão da indignação. Então, tem que esse olhar que a gente teria que fazer pelo lado, digamos assim, de como que os indivíduos se identificam via subjetividade, via emoções, e com isso vai criando uma cultura política que ela vai crescendo, né, e toma conta, e depois, baseado nisso, as pessoas decidem ir para a rua. Tá. Né? Agora, quando a gente pega a história da comunicação de massa, sempre ela falou mais ao fígado do que ao cérebro também. Nós vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a transformação dos movimentos sociais. Nesse segundo bloco, vamos saber um pouquinho sobre o formato, a questão da produção de conteúdo da internet e a questão dos movimentos sociais. Se é mais horizontal que os antigos meios de comunicação, se isso influencia os movimentos sociais da atualidade. Eu queria começar com o Pablo, a respeito de uma pesquisa que você preparou para a última manifestação, que explicasse um pouquinho como é a pesquisa e os principais resultados. A gente aplicou um survey nos manifestantes do dia 16 de agosto, estavam protestando contra o governo federal.
e já tentando, a gente tinha algumas pistas observando o processo de mobilização, que a insatisfação dos manifestantes não era exclusivamente contra o governo do PT, o governo federal, mas ela se expandia para todo digamos, para o sistema político como um todo. E, em segundo lugar, a gente começou a desconfiar também, e aplicou o survey para medir isso, que aquela pauta reivindicatória de junho de 2013, que basicamente rejeitava o sistema político por um lado e afirmava direitos sociais por outro, podia estar presente. E no nosso survey, para nossa surpresa, a gente encontrou um nível muito alto de defesa de direitos sociais. Entre 97% e 98% dos manifestantes apoiavam a educação e a saúde pública universal e gratuita. Tá, então, em certo sentido, a esquerda do governo federal que está falando de cobrança para o SUS, e 50... Foi o Renan, né? Bem, o Renan e Levi. Com o apoio do Levi. Renan e Levi. Com Tem apoio razão, do Levi. tem toda a razão. 50% dos manifestantes defendia total ou parcialmente a tarifa zero, que é provavelmente a demanda mais radical e nova trazida pelo movimento Passe Livre. De maneira que eu acho que a gente não deve julgar esses protestos pelo que diz a liderança, mas tentar entender a insatisfação que está na base desses protestos, que ficou órfã e que está sendo agora mobilizado por grupos de direita. Tá, filho. Eu queria que o Alain... Eu sei que o universo que vocês vivem na periferia envolve questões muito mais básicas, que é o direito à vida, aí, que frequentemente é atropelado. Né? Mas como é que você vê essa questão do inconformismo na periferia? Bom, esse inconformismo está presente na hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Mas aliás, a hora que você acorda de novo. Por exemplo, a questão da água. A gente tem racionamento na água há quantos anos que não é assumido por um governo estadual? Olha só. Por que em alguns bairros a gente não tem isso? Uma questão básica, certo? Moradia. A gente tem remoções de áreas em prol da especulação imobiliária, em prol da cultura do automóvel, vários bairros, a minha rua, a minha casa, a gente está lutando tanto juridicamente como comunitariamente para não ser expulso de onde nossas famílias moram há mais de 4 décadas. Mais de 4 décadas? Sim. Por quê? A quem isso favorece? E é importante que quando fala da periferia você sabe, você está falando da maioria, né? Você está falando da leva. Talvez não é a leva que controla a caneta nem o carimbo, mas é a leva que faz a cidade ter a atmosfera que ela tem, do norte ao sul do país, né? Essas lutas, elas vão da área da saúde à moradia, ao transporte. Qual o impacto dessas passeatas na Paulista sobre o jovem da periferia? Olha, há pouco tempo, falando em pesquisas, né? A gente viu uma outra pesquisa que saiu, também encomendada por professores da USP, que mostram que a juventude das periferias está muito organizada, mas não segue essa pauta antiga de organização, né? Ela reivindica também, desde a liberdade de ir e vir, até uma qualidade na escola. Essa juventude geralmente está em escolas públicas, que são as escolas solapadas, né? Essa juventude não acessa, apesar de uma maior abertura do funil às universidades, ao mesmo tempo uma abertura relativa, né? A gente tem que contextualizar. A gente tem cada vez menos dinheiro para as universidades federais e cada vez mais muito dinheiro para as máfias das universidades privadas, que muitas vezes acolhem essa juventude. Quem que essa juventude... A gente está falando em horizontalidade, né? Quem que essa juventude... Em que ela acredita? É no vizinho? É uma juventude é no muito colega? complexa. É na igreja? Quem são as instituições ou pessoas? Eu acho que seria o maior erro alguém falar essa juventude acredita nesse cara, né? Tá. Nesse general ou nessa figura. A juventude é muito complexa. Tem juventude que atua no neopentecostalismo ferrenho. E você tem uma juventude também, como ontem em São Mateus, que lutando contra tudo e todos, contra a desorganização, a má vontade das subprefeituras, da polícia militar. Ontem em São Mateus, o Movimento 15 contra 16, fez um grande festival contra a redução da maioridade penal. Com o rap, com o pessoal do Levante Popular da Juventude. E não se falou disso. O rap é um fator aglutinador importante. Pô, o rap é divisor de águas, né? Ainda, e vai ser durante um bom tempo. Não só o rap especialmente, mas a arte na quebrada ela é muito importante. E também pode ser muito mal usada. Quando eu tento relativizar, é pra gente
não cair na tabula rasa, sabe? Tem pessoas que estão abraçando uma ideia do individualismo mesmo, nós vamos subir por nós. Sem conseguir, talvez, acho que essa é a questão. A gente passa por umas grandes dúvidas em relação a vamos nos institucionalizar ou vamos garantir nossa independência enquanto movimento. Até onde a democracia representativa, por exemplo, nos representa. Então a gente vai pensar nessa juventude em quem ela vota ou como ela está organizada no dia a dia. Tá. As lutas nos terminais de ônibus, não só do MPL, as lutas que não são tão espontâneas assim, que acontecem na Emboimirim, por exemplo, aqui em São Paulo. Que tipo de lutas que... Lutas por melhoria do transporte público, lutas por alargamento daqueles corredores, lutas contra a humilhação diária, que trata a gente como rebanho, pior do que lata de sardinha. Essas lutas, né? E aí, é lógico, tem o olho grande de alguns políticos que eu chamo de direita, ferrenha mesmo, que fazem dali o seu reduto eleitoral. E que atuam como coronéis, com favores, né? São muito sedutores para essa juventude também. Mas eu sinto que a juventude negra, a juventude periférica, ela tem um leque cada vez maior de... Esse fator generosidade, a generosidade é um fator que sempre estimulou muito os jovens. Ele está presente, né? É interessante, né? O Milton Santos mesmo, o professor Milton Santos, ele falava da diferença entre o que nasce na comunidade e o que vem de fora para dentro. Por exemplo, da solidariedade comunitária nasce a organização. Diferente desses apliques que vêm de fora para dentro, que querem, primeiro de tudo, tirar uma foto com a gente da favela, né? Quer tirar uma foto com a gente para ficar bonito na foto, onde a organização prima pela ideia de solidariedade. Então, primeiro organiza, faz uma planilha, como isso vai ser divulgado, como isso vai aparecer na corporação, no gráfico, na estatística, e depois uma solidariedade. Vamos cortar o cabelo da molecadinha. Vamos fazer um dia de limpeza da calçada. Só que fazem um dia e vazam, nunca mais voltam. Diferente de uma solidariedade que ocorre em vários níveis na quebrada. Por isso que eu acho que, entrando nessa questão um pouco, hoje você vê uma organização, me parece, muito mais coletivos, né? Do que movimentos, né? Quer dizer, esses coletivos são parte de um movimento, mas não se apresentam, muitos deles não se apresentam como tal. Né? Esses coletivos, professora, eles podem atuar numa ação, eles podem atuar, por exemplo, vamos brincar na praça. Isso pode parecer muito superficial. A gente está numa crise econômica, nós estamos sendo tombados pela metralhadora do Estado. Só quando a gente toma conta da praça, quando a gente, de novo, está com a molecada e com as pessoas mais velhas, brincando, atuando, como muita gente no Campo Limpo, na Zona Leste faz, você está propondo uma outra ideia de cidade, que aí uma vanguarda intelectual, uma vanguarda política vai se influenciar e às vezes fica até como a pessoa que trouxe a ideia, né? Mas não é uma busca de sobrevivência qualitativa no seu espaço. Então, também criando cultura política, né? E ao mesmo tempo... intergeneracional, né, professor? Intergeracional, e eu acho que também estão criando novos direitos. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter, porque essa questão dos direitos, enquanto que aqueles novos movimentos sociais, ao redor da questão de gêneros, sexualidade, etc., eles trabalharam bastante os chamados direitos de terceira geração. Então, a gente passou dos direitos sociais básicos, comida, né, alimentação, etc. Não realizou-se os direitos de segunda geração, que seriam os direitos sociais, saúde, educação com qualidade, e passou-se para o de terceira geração, né, que são esses super importantes, a qualidade de vida, o ar, né, a escolha, a questão do corpo. Quer dizer, porém, as pessoas que envolveram-se mais nesses direitos de terceira geração, muitos deles, digamos assim, passaram a ocupar determinados espaços que foram abertos, porque foram conquistados nas políticas públicas, nas políticas participativas, e com os repertórios deles coincidiam com aquela modernidade de modernizar as políticas públicas, né, de atender. Mas os direitos sociais básicos não. Então, o que nós estamos vendo é que nessas manifestações, e o Pablo confirmou isso ao falar dessa enquete que eles fizeram lá na manifestação, né, saúde, escola, Então, quer dizer, elas não foram atendidas. Quando a gente fala em minorias,
a gente está vendo mudanças aí, mas de uma maneira geral, cada minoria ela tendia a se fechar em si. Então, o movimento negro, eu acho que o negro é o mais afetado, os transexuais acham isso também. E a gente vê agora uma tentativa de entender a questão do oprimido de uma forma mais ampla. Dá para perceber isso nas suas pesquisas, Paulo? Eu acho que sim, quando a gente olha para esses novos, nem para os novíssimos, para os novos, né, desde os anos 70, eles já não buscam representar, ele não tem a ideia de universalidade. Quando você está falando o movimento social está na rua, ele não está buscando representar o povo. Não tem aquela aspiração do antigo movimento operário que buscava falar por todos, né? Tinha esse horizonte de universalidade. São pessoas, é um bairro, né? Aquela coletividade, aquele bairro reivindicando uma determinada necessidade local, né? Você tem os negros reivindicando, falando por si mesmos, reivindicando as suas coisas. Eu acho que a própria ideia de universalidade, ela foi... todas essas pautas, elas estavam lá no movimento operário. A gente esquece que a questão feminista estava sob a tutela do movimento operário, né? Que a gente viu nos anos 70, elas se emanciparam dessa tutela, desse chapéu do movimento operário e ganharam autonomia própria. E a própria ideia de universalidade, ela meio se desfez. Já faz muito tempo isso. Acho importante a gente trazer a ideia da interseccionalidade, né? Esse palavrão, mas é o que justamente tenta trançar as questões. É um movimento que pensa mulher, pensa negra, pensa CEP, pensa espaço, pensa classe. E hoje, por exemplo, a gente atua com educação popular, nos movimentos de luta por moradia. Quando nós organizamos nossos cursos, essas pautas estão presentes, tanto na didática quanto na temática. A metodologia, né, talvez também isso é um grande palavrão, o jeito de fazer, junto com a molecada, com as pessoas mais velhas, que estão partilhando suas histórias ali e que percebem que estão sendo vampirizadas por esse sistema de classe, mas ao mesmo tempo estão sendo decepadas pelo racismo, pelo machismo. Traduzindo o que você colocou, não dá para colocar num guarda-chuva mais a questão de que são lutas independentes. Não tem como, né? Porque eu acho que um fenômeno interessante é que a cultura política que permeia essas lutas setoriais é uma cultura na qual os valores de cada uma se contaminam, embora as lutas sejam setoriais. Então, a questão feminista é tratada no movimento dentro do Império. Porque até algum tempo atrás, eu lembro uns 10 anos, eu participar de um debate lá e um sujeito do movimento negro, aliás, ele tinha sido bancado pela Fundação Forte, indignado porque o movimento gay lá da Bahia, da LBTG, disse que o herói do movimento negro? Luiz Motti fez um trabalho onde ele aventava a possibilidade de zumbi ser homossexual. Isso. E daí criou uma revolta imensa. Eu falei, não, vem cá, homossexual não é defeito de caráter, qual é o problema? Dentro do movimento negro, há também inúmeras vertentes. Há um machismo possível dentro do movimento negro que as mulheres negras estão falando há muito tempo. Além de uma opressão de gênero, que as feministas brancas nunca tentaram compreender, elas falavam que esses companheiros do movimento negro também eram machistas e são machistas, né? Então, e o lance que você falou da Fundação Ford foi uma oportunidade de vários estudantes daquela época de 80 e 90 de conseguir um custeio de bolsas de estudo para tocar em temas que, por exemplo, a Universidade Brasileira, chancelada pela ideia de esquerda e luta de classes, nem sequer tocava. Por exemplo. Não se falava dessas questões, de vamos pesquisar os travestis negros de Heliópolis. Não, vamos pesquisar a luta de classe. Certo? Vamos pesquisar a formação da esquerda sindical. Ótimo, tem que se pesquisar mesmo. Mas poucas vezes se falava como era importante, nesse momento, trazer essas questões próprias. Olha, existe um racismo no currículo escolar. Quer dizer que hoje... Vamos deixar para resolver depois da luta de classe. Só que não se resolve depois, se resolve junto. Sem querer ser poliana, mas o que a gente percebe, digamos, é um avanço de todos esses movimentos de minorias, mas uma compreensão mais aguda dos pontos em comum entre todos eles. Esse é o ideal que nós temos, que a gente consegue farejar em alguns pontos, mas não significa que tudo é assim tão límpido e harmonizado, né? Por exemplo, eu sinto que as redes sociais, que ao mesmo tempo poluem, tem todo tipo de ideia, tem conflitos e tem muito corajoso atrás do teclado, né? Tem ânsia de vômito quando a gente lê algumas coisas lá. Ao mesmo tempo, eu acho que elas conseguem abrir essa permeabilidade, sabe? Pessoas de um coletivo que
que também não são só de um coletivo, como eu estou falando, elas vão abrindo a cabeça e se organizando para o que vem de lá e o que vem dali. É uma educação que passa a ter, né, durante esse processo. Eu acho que tudo que ele falou também demonstra mudanças na forma de organização. Por isso é que os sindicatos tradicionais, ou mesmo os movimentos tidos como tradicionais, de luta pela terra, quer dizer, se organizam, né, em estruturas centralizadoras, verticais. E as temáticas, né, são centralizadoras. Centralizadas. É a forma, quer dizer, então, que são incompatíveis. Né? E daí o porquê não há chamamento, porque as pautas já são previamente definidas, as agendas já estão previamente também. Então, o transbordamento das redes sociais se dá também nessas temáticas. Sim, sem dúvida. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasileiras.org e selecionada pela jornalista Sara Quiles. A gente tem uma pergunta da Luciana Souza, aqui de São Paulo. Ela diz o seguinte: desde junho de 2013 tem ocorrido muitas manifestações pelo país. Há indícios de maior participação da periferia nesses protestos? Só eu? Você Parece que eu sou especialista de periferia aqui. Não posso falar assim, mas é legal todo mundo falar, né? Eu sinto, quando acontecem essas manifestações aos domingos, que elas causam muito menos frição do que o que aparece no Fantástico, sabe? Lá no meu bairro, nos bairros onde eu frequento, nesses domingos, os panelaços mesmo, também não existe essa balbúrdia toda. Agora, também seria muito maniqueísta e instrumental falar que não há uma reverberação ali. É muito maniqueísta, instrumental, achar que só vai ter pauta progressista na quebrada. Ao contrário, né? Ela perguntou da preço da periferia. Eu não vejo muita gente indo para Paulista. Eu moro em Americanópolis, né? Ali, Jardim Miriam, Jabaquara, Diadema. Eu não vi gente indo para lá, como eu vi mais gente indo na manifestação do dia 20, né? Eu vi mais gente indo. Isso é visual, não estou partindo de nenhuma análise ou apreciação. Quando você pega os levantamentos de mídia sobre as manifestações, é tudo olhômetro também e chutômetro também. Agora, é o que um grande amigo meu, o Vagnão do Sarau da Brasa, colocou. Os pobres parecem estar com esse governo, mas a dúvida é se esse governo está com os pobres. Vamos ver se chega lá, né? Vamos para o segundo intervalo e brasileiras.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que discute hoje a transformação dos movimentos sociais. Nesse último bloco, vamos entender se hoje os movimentos sociais têm maior influência sobre os poderes políticos institucionalizados. Maria da Glória, com todas essas manifestações e passeatas, há uma influência maior, há uma acessibilidade maior da política tradicional em relação aos reclamos da rua? Sem dúvida. A gente tem um pouco a impressão de que, muitas vezes, a crise econômica somada à crise política parece que o rumor das ruas, as vozes das ruas passaram a ser um indicador, né, de mudança, todo mundo assim, aguarda, né? O que eu acho que tem uma questão um pouco anterior, né? Quer dizer, antes de ter essas explosões de multidões nas ruas, que eram as políticas da participação institucionalizada. Criou-se a partir de 84, mas mais especificamente 88, da Constituição de 88, né? Então, tanto no nível local, os conselhos gestores, como no plano estadual, federal, principalmente no federal, com as conferências nacionais, as assembleias, fóruns, quer dizer, uma gama enorme de mecanismos institucionalizados de participação, né? E por isso é que levou até ao espanto de alguns dirigentes governamentais, quando explodiu a junho de 2013, né, que falaram, bem, mas nós fizemos tanto por eles, quer dizer, eles fizeram aonde? Justamente nesses canais, nessas políticas. Agora, se a gente observar, não basta, então, a questão dos canais e ter, digamos assim, levar a informação. Acho que é um processo de diálogo, da consulta, mas de construir junto, de ouvir, né?
E o que a gente vê é que parece que esses canais, eu acho que há já várias pesquisas, eu sei que tem grupos, a universidade tem observatórios que fazem acompanhamento das políticas públicas, tanto de orçamento participativo, como de outras conselhos, mas eu acho que tinha que ter assim, uma avaliação maior disso, no sentido da efetividade dessas políticas além das clientelas específicas que elas atendem, né? Em que medida, então, a população, essa insatisfação da população chega até ou não, em que medida só participa os pares, os iguais, que daí estaria reproduzindo aquele modelo tradicional, verticalizado, né? Que medida há essa descentralização também? Né? Você chegou a estudar essa questão dos conselhos de saúde, Não. o impacto nesses movimentos? Eu acho que esses conselhos de saúde, eles são uma tentativa de institucionalizar essa demanda democrática, mas eu conheço muito poucos exemplos de quando um conselho está em desacordo com o governo, prevaleceu o conselho. Conselhos, conferências, não é? Quando elas estão alinhadas com o projeto do governo, essas deliberações são implementadas. Mas eu acho que se conta nos dedos de uma mão os casos em que prevaleceu a vontade do conselho quando ele estava em desacordo com o governo. Alan, como é que esses conselhos funcionam no âmbito dessa periferia que você conhece? Cara, conselho, como tudo que é institucional, se funciona, passa rasante e a maioria das pessoas não atua, certo? Agora, semana passada houve uma reunião, não sei se foi no Tucuruvi ou ali na região do Parque São Lucas também, a chamada para participar do orçamento, os caras cancelaram porque tinha uma pessoa. Certo? Uma pessoa? Então, ao mesmo tempo que é um ganho, é uma luta participar desses meios institucionais, tá na cara que são meios que são entupidos ou ocos, que a gente mesmo não fica sabendo. O que eu poderia dizer da área da saúde, olha, a gente teve conferências nacionais de saúde que foram muito importantes para o povo se organizar aquém da instância governamental. Parece uma contradição em termos, mas não é. Só que essas próprias conferências foram fechadas, Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Educação, no primeiro mandato da Dilma Rousseff. Isso aí foi uma rasteira enorme. E eram questões muito importantes. Por exemplo, você conseguir colocar indicativos de cor e gênero em alguns elementos estatísticos. Isso aí vai definir tratamento, né? Coisas básicas que vão fazer diferença. Lá atrás, quando havia... A Lei Maria da Penha surgiu daí, né? De um desses conselhos. Né? Pois é. Quando é efetivo, ele gera propostas relevantes. Quando é efetivo? Eu sinto que voltamos àquele dilema. Até onde nós conseguimos ganhar quando nos institucionalizamos, quando criamos canais com o governo, ou melhor ainda, com o Estado, e quando que a gente atua muito mais próximo da agente de saúde, que é fundamental na comunidade, fundamental, que devia ser muito mais ouvida, porque ela roda, porque ela sugere, porque ela ouve, porque ela aprende, do que nas instâncias do conselho regional, que muitas vezes está totalmente distante da ladeira. A gente nem sabe quando foi uma reunião, quando não foi. Diferente dessa horizontalidade, dessa comunicação muito mais ágil. Vamos a outra pergunta enviada pelo portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Sara Kines. A gente tem uma pergunta do Humberto Pereira Cavalcante, de Recife, Pernambuco. Ele diz o seguinte: os movimentos sociais, por um lado, podem receber apoio de partidos progressistas, por outro, em que medida ocorre a condução para que as suas autonomias não fiquem secundárias? A questão da autonomia acho que é uma questão chave, né? Nesses movimentos que são criados e atuam e têm a sua existência localizados muito mais nas redes de compartilhamento, né? Via redes sociais que mobilizam via internet, do que em organizações tidas como tradicionais, etc. Né? Agora, eu perdi um pouco a segunda parte Em que medida ocorre a condução para que as suas autonomias não fiquem secundárias? Certo. Então, agora, a questão da autonomia, quer dizer, não é ficar de costas, né? Quer dizer, tem que participar, né?
mas participar com uma autodeterminação. Acho que esse é um X da questão, né? Porque a questão da autonomia sempre está no discurso, eu acho que é um dado que não apareceu ainda aqui no debate, mas que é importante, que é o ressurgimento das ideias libertárias, né? Nesses novos grupos. Quer dizer, a internet e a liberdade que ela propicia também propiciou o renascimento de vários desses grupos, que são novos, entre aspas, porque se você olha a história lá no século XIX, né, e no século XX todo, quer dizer, eles sempre existiram, nos anos 60. Quem são os representantes hoje desse espírito libertário? Eu acho que tem vários. Se você pega alguns, por exemplo, quando você pega no próprio movimento Passe Livre, né, existia da parte do discurso de várias dessas lideranças esse espírito libertário. Em vários desses coletivos, principalmente na área da cultura, está com muita força esse espírito libertário. Né? Eu acho que tem dois elementos novos. E a autonomia é chave aí. É que a horizontalidade e a autonomia do poder político. A gente vai ver tanto nos movimentos do centro, que no centro da cidade, a gente vai ver no Parque Augusta, a gente vai ver na bicicletada, a gente vai ver no movimento Passe Livre, que é misto, né? Tá no centro, também está na periferia, a gente vai ver nos movimentos, nos coletivos culturais da periferia, no novo movimento de ocupação urbana, que está para além do MTST, essa forma de afirmação da democracia interna do movimento, nas Mães de Maio, independência do poder político. E a gente teve uma afirmação muito forte desse modelo em junho de 2013, porque junho de 2013 é a vitória contra o poder político, porque o MPL estava lutando contra o governo municipal do PT, contra o governo estadual do PSDB, e nós tivemos, para 70% dos brasileiros que vivem nas grandes cidades, redução de tarifas. Isso em valor anualizado dá 0,5% do PIB, dá um Bolsa Família vencido em mobilização de rua. Você falou de movimentos de ocupação que vão além do movimento dos sem-tetos aí. Que movimento que é esse? Tem muitas iniciativas de ocupações urbanas aqui em São Paulo, na Zona Sul, no Rio de Janeiro, espalhados pelas cidades, que estão em outro modelo de organização, que é do MTST, que é o modelo mais tradicional digamos, organização massa. Então a gente tem visto também na periferia os movimentos de cultura. Hoje a gente se estima 2.000 coletivos de cultura, o Alan é um expoente aí desse processo, que estão se organizando de maneira horizontal internamente por meio de coletivos e de maneira federada entre eles, né? Está impulsionando. Eu queria voltar para a questão partidária. Eu lembro de uma fala interessante pra caramba do Carlos Gianazzi, né? Do pessoal de São Paulo, que ele falava que o partido bom seria aquele que nos possibilitasse cada vez menos dependência de partido. Partido bom seria aquele que ia tirar essa escama, essa sujeirada de partido. Olha que contradição em si. Que partido hoje dos que nós vemos, que partido político faria isso? Lutaria pela diminuição do próprio poder, certo? Sobre... A senhora tinha falado... A questão da autonomia. O Pablo estava falando dessa questão de se organizar de forma federada. De que maneira que se dá essa interação aí entre os grupos de cultura, por exemplo? Eu acho que os grupos de cultura trazem questões, os coletivos de cultura, a gente está falando de São Paulo, Isso. Tem que ficar ligeiro se a gente também não generaliza pensando de norte a sul desse país, mas tem coisas que eu sinto em contato com parceiragens de vários estados. Os coletivos de cultura, eles antecipam questões mesmo, por esse caráter que a arte apresenta de variedade temática, variedade de linguagem, certo? De trança entre estética e política. Eles antecipam questões mesmo. Infelizmente, o programa Brasilianos.org sobre a transformação dos movimentos sociais termina por aqui. Eu agradeço a participação da cientista política da Unicamp, a Maria da Glória Gol, do coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas para o Acesso à Informação da USP, o Pablo Hortelado, e do ativista do Movimento Negro, Alan da Rosa. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Kines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.